1 João 5, do 13 ao 21, nos diz: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e não há pecado, e há pecado para não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos encaminhe toda a exposição da Sua palavra. Senhor, nos traz à mente tudo aquilo que é da Tua vontade que hoje seja revelado a nós. Nos traz, Senhor, o discernimento da Tua palavra, o entendimento correto desta porção das Escrituras. Ilumina a nossa mente através do Teu Santo Espírito e nos dá a compreender a mensagem que habitará o nosso coração e será prática dos nossos dias. Estejamos atentos àquilo que o Senhor quer dizer, que ouçamos a Tua voz e que possamos ser por ela orientados e edificados nessa noite. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos chegando ao final da primeira carta de João. Foi praticamente os 3 primeiros meses desse ano. E muitas coisas nós aprendemos com ela. A exemplo da necessidade de termos no nosso ser algumas características. Que características foram essas que nós vimos? Amor, santidade, justiça. Tudo isso faz parte do ser de alguém que foi mudado e moldado por Deus. E nós aprendemos isso com a meditação da primeira carta de João. Nós sabemos a partir desses textos que Cristo é sim o Filho de Deus e que não foi um ser criado por Deus, mas ele foi gerado da mesma essência do Pai. Nós sabemos através dessa carta que o amor entre os irmãos é demonstração inequívoca de que alguém foi alcançado pelo poder de Deus, pela graça divina e tem a vida eterna. Hoje, nós nos despedimos por um pouquinho de João, com o lembrete de que a intercessão de um justo é, de fato, poderosa. Nos versículos 13 a 15, nós vamos ver a confiança na oração. Versículo 13 diz: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós olhamos para esse versículo e vemos, João escreveu tudo isso que eu acabei de citar na sua carta, para que nós soubéssemos que temos a vida eterna. Para que essa certeza fosse cada dia maior no nosso coração. Mas ele diz, uma das coisas que nós temos para poder dar essa vida eterna, a fé no Filho de Deus. Ele diz, eu escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E ele sabe que ele não está escrevendo para ímpios, mas ele está escrevendo para a igreja. E a igreja é formada por aqueles que creram no nome do Filho de Deus. Ele diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A gente falava sobre isso ontem. Se você ora pedindo a sua vontade,
é pouquíssimo provável que você receba. Mas quando a sua vontade, ao passar do tempo, do aprendizado da palavra de Deus e com a perseverança, se torna comum com a vontade de Deus, você recebe. Não recebemos de Deus algo que não seja da sua vontade. Não recebemos de Deus algo que será para o nosso mal, porque a sua vontade é boa. Não recebemos de Deus algo que seja para nos desagradar por toda a nossa vida, porque a sua vontade é agradável. E não recebemos de Deus coisas incompletas, porque a sua vontade é perfeita, completa, total. A confiança que nós temos para com Deus é que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O texto não está dizendo que Ele nos atende, mas está dizendo que Ele nos ouve, segundo a sua vontade. Mas Ele nos atende no tempo dEle, no tempo certo. Veja que quando eu peço, pode ser da vontade dEle, mas ainda não ser o tempo. Então aquela oração Deus ouve, mas Ele responderá somente no tempo determinado. Mas isso nos traz confiança. Eu olho para a vida do ser humano no geral e eu vejo que muitos desafios nós enfrentamos, que muitas dificuldades nós temos, e ser cristão não significa ser isento de problemas. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós temos essa confiança de que se conversarmos com Ele, se orarmos a Ele, pela sua vontade na nossa vida, Ele nos ouve. Mas os problemas vêm, as contas não deixam de chegar na nossa casa, os nossos filhos continuam doentes, muitas vezes, nós mesmos continuamos com inúmeros problemas. E se estivermos em um local diferente do que nós estamos hoje, nós podemos passar por mais do que problemas. Há cristãos no mundo que talvez exatamente a essa hora estão sendo perseguidos e mortos. Mas graças a Deus que não chegou até nós o fio da espada. Nós olhamos para os céus e perguntamos: de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e também fez a terra. Essa é a confiança que nós temos para com Ele. Todas as coisas que nós colocamos diante do Senhor, se forem da sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, se nós sabemos que Ele ouve a nossa oração, podemos ter também a certeza de que Ele fará aquilo que for da sua vontade. Tudo isso, simplesmente porque estamos ancorados no Filho de Deus. Servimos a Ele e cremos nele. Nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos, intercedemos, agradecemos ao Deus vivo, que nos ouve a oração e nos atende. Nós sabemos que Deus nos ouve, nós estamos na sua presença o tempo todo. Nós entregamos os nossos anseios, as nossas culpas, as nossas ansiedades, e Ele responde às nossas orações. Nós não estamos falando à toa, jogando palavras no vento. Deus está a nos observar e a ouvir as nossas orações. Confie que Ele tem respondido o seu clamor. Confie e entenda que a resposta é segundo o critério dEle, segundo o conselho da sua vontade. Como lemos aqui em Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas, inclusive através de uma negativa, para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Senhor, está me respondendo não, então eu acho que eu vou orar um pouquinho mais, porque eu quero o sim de Deus. Mas o não de Deus pode ser a resposta justamente que você precisa, para que o bem dele chegue às suas mãos.
O poder da intercessão na vida cristã está nos versículos 16 a 19. Olha o que ele diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A nossa atitude em relação aos irmãos faltosos, inicialmente, deve ser sempre de oração por eles. Eu vejo que alguém está errando, está se desviando do caminho certo. Qual é a minha primeira atitude? Oro pelo irmão. Eu não vou correndo atrás dele, desesperado, dizendo: meu irmão, você está em pecado. Eu não vou para a primeira casa de irmão mais próxima e digo assim: meu irmão, você está sabendo, fulano está em pecado. Eu não chego correndo nos pés do pastor e digo: pastor, fulano está em pecado. Eu oro por ele. Eu dobro os meus joelhos para ele. Eu digo: Senhor, meu irmão está errado. E eu sei que eu sou passivo do mesmo erro. Eu sei que eu posso cometer o mesmo erro hoje, amanhã, qualquer dia. Livra a vida do meu irmão, tem misericórdia dele e de mim também. Essa é a primeira atitude do cristão em relação ao irmão faltoso. Se alguém vier a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Mas há erros que são cometidos simplesmente pelo fato de nós sermos humanos. Tem erro que é para a morte. Tem erro que é para a morte, sim, mas tem erros que todos nós cometemos. Todos nós cometemos. Enquanto estivermos nesse corpo corruptível, cometeremos muitos erros. Alguns a gente vai aprendendo com o tempo que não deve cometer mais. A maturidade traz um certo receio de cometer certas coisas e a gente passa a acertar um pouco mais naquilo ali. Mas tem coisa que a gente vai fazer até o dia que foi embora dessa terra. Porque é falho, porque é humano. Para esses erros cabe a oração. Para esses erros que a gente comete às vezes sem nem prestar atenção. Sabe aquele dia que você chega e fala alguma coisa para o irmão sem nenhuma intenção de feri-lo, mas fere? Para esse erro cabe a oração. Aquela coisa que você fala com um tom de voz tão alto que parece que está brigando com alguém. E você diz: não, mas eu só queria lhe orientar, mas você falou tão alto comigo, eu me senti mal. É necessário a oração dos dois. Um, para que Deus possa acalmar tanto o tom de voz quanto os ânimos. E outro, para que Deus possa abrir o seu coração para perdoar o irmão que não teve a mínima intenção de ferir. Nós precisamos de oração. Veja o poder da oração e da intercessão na vida cristã. Se nós virmos alguém cometer pecado não para a morte, oremos a Deus que lhe dará vida e endireitará os seus caminhos cheios de tropeços. Aquele que se demonstra obstinado no seu pecado, que gosta de pecar, que não tem conserto, mesmo orientado inúmeras vezes, o que nós chamamos, e Robert Calley chamou de pecador impenitente, aquele que a gente fala, que prega, que exorta, que orienta, que aconselha, que disciplina, e ele continua fazendo as mesmas coisas, porque tem prazer numa vida de pecado. A esses, João diz: eu não peço que você rogue por ele. Não gaste suas orações com aquelas pessoas que você, pelo Espírito, sabe que não terão regeneração. João está dizendo: ore por seu irmão, que foi regenerado, mas continua falho. Mas não ore por aquele que zomba da palavra de Deus com as suas atitudes. Você vê pessoas errando na mesma coisa quase que o tempo todo. Pessoas que têm pecados de estimação,
como se isso fosse possível. Não se deve ter estima com aquilo que traz desonra a Deus. Nós precisamos ter estima por essa palavra. Então, aqueles que consideram essa palavra, eu devo orar por eles. Aqueles que desconsideram, eu também desconsiderarei. Minhas orações serão por outros, não por eles. Todo aquele que comete injustiça peca, porque toda injustiça é pecado. E há pecado, não para a morte. Nós somos salvos e nós estamos guardados por Cristo. Ontem eu falava que quando nós olhamos para a cruz, nós não mais enxergamos ali Cristo, porque a cruz está vazia. Mas nós sabemos que Ele ressuscitou e está vivo. Então, quando nós olhamos para aquela cruz, é a lembrança que nós estamos salvos pelo sacrifício dele. E estamos guardados atrás dessa cruz. Quando nós estamos escondidos na cruz de Cristo, nós não pecamos deliberadamente, como se não importasse a opinião de Deus. A gente cuida mais da nossa conduta, do nosso comportamento. Nós temos 3 coisas que nos ajudam a não pecar contra o Senhor, além da sua palavra: o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E eu preciso estar orando o tempo todo por essas 3 questões, para que os pecados que eu cometa não sejam mais para minha condenação. Aquele que é alvo da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, os pecados que ele comete já não são mais para jogá-lo do inferno para baixo. Romanos 8:1 diz: portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo, não peco mais para condenação, mas continuo pecando. Eu preciso ter cuidado o tempo todo, vigiar meus passos, vigiar meu coração, vigiar meus olhos, vigiar todo o meu corpo, porque há muito que possa prejudicar a minha vida cristã. Os pecados que nós cometemos não são para nossa condenação, simplesmente porque o preço por cada um deles foi pago na cruz do Calvário. E nenhum deles nos traz satisfação ou prazer. Nós pecamos, mas o nosso coração se entristece. Nós pecamos, mas olhamos para a nossa vida e dizemos: que bobagem que eu fiz. Nós olhamos e dizemos: como eu pude fazer isso, se Deus já me salvou e já transformou o meu ser. Eu não posso mais viver dessa maneira. A gente não mais se conforma com esse mundo, porque é nova criatura. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Eu queria muito saber como é que eu faço para entender quem é cristão, quem não é cristão. João faz isso o tempo todo na sua carta, dizendo: todo aquele que é nascido de Deus é, de fato, de Deus. Mas todo aquele que não é nascido de Deus é procedente do maligno. É isso que ele vai falar mais uma vez aqui. Se você não é de Deus, você pode ser de quem? Daquele que é contra Deus. Se você não está junto com ele, você está rejeitando os ensinamentos dele. E não há meio termo, não tem como ser meio de Deus, meio crente. Não tem. Até porque você não vai querer subir até meia altura, você vai querer subir aos céus juntamente com ele. Porque se você chegar até a metade do caminho, então você não foi salvo. Eu estou quase salvo. Hernandes Dias Lopes tem um sermão muito interessante que diz: quase salvo, porém fatalmente perdido. Olha, eu sou quase crente, eu gosto de escutar a palavra de Deus, eu gosto de escutar os irmãos cantando, eu acho muito bonito. Mas eu não quero compromisso com essa palavra. Então você é quase salvo, porém fatalmente perdido. E se não for da vontade de Deus, você estará fatalmente perdido por toda uma eternidade. Mas aquele que está salvo em Cristo também está salvo por toda a eternidade. Viver em pecado, meus irmãos, é muito além daquilo que às vezes a gente pensa. Quando João fala aqui,
sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas viver em pecado é bem mais do que uma pessoa que é adúltera ou que é assassina. Às vezes, quando a gente pensa em pecado, pecados mais fortes, a gente só olha para isso. E talvez a gente só se discipline quando cometa isso. Mas viver em pecado é se alegrar e se acostumar com o estado de depravação total que rege a vida dos ímpios. O homem sem Deus vive num estado de total depravação, ou seja, maldade no seu coração. Ele não sabe o que é a vida com Deus. Então ele vive no pecado, na prática, no domínio do pecado. Aquele, porém, que nasceu de Deus tem a sua proteção e o maligno não lhe toca. Não toca. Não existe essa de, o diabo está tomando conta da minha vida e está fazendo com que eu pratique determinadas coisas. Ele não toma conta da sua vida. Você pode praticar determinadas coisas e ele se aproveitar da sua fragilidade e piorar essas coisas. Mas ele não domina mais o seu ser porque você foi comprado por preço de sangue. Ele não tem poder sobre a sua vida. Pastor, mas eu já vi tanto crente endemoniado, então não é crente, é só endemoniado. Porque o crente não é mais dominado pelas forças de Satanás, mas sim pelo poder de Deus. Então, você só precisa se preocupar em viver para a glória dele, porque a sua proteção é garantida pelo sangue do Senhor. O mundo jaz no maligno, mas aquele que é de Deus desfruta da sua presença, do seu amparo, da sua proteção, da sua bênção e da sua salvação, porque é guiado por aquele que tem controle nas suas mãos sobre tudo e sobre todos. Nos versículos finais nós vamos ver que Cristo é o verdadeiro Deus e que deve ser adorado. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Através da palavra de Deus nós sabemos que Jesus é o seu Filho. E o próprio Jesus nos tem dado o entendimento que nós necessitamos para saber o que é verdadeiro e o que não é. Quando nós lemos em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, e em nada lhes impropera ou não lança em rosto. É isso. Nós sabemos a partir dele o que é verdadeiro e o que não é, pela sabedoria que ele nos dá. É com sabedoria que a gente vive a vida cristã, sabendo o que procede de Deus e o que não procede. O que é verdadeiramente espiritual e o que é apenas o conto do vigário. O que é de fato necessário para a alimentação da nossa alma e o que deve ser rejeitado pelas nossas vidas. Pelas suas orientações nós aprendemos a discernir o que de fato vem dele e o que não procede dele. Olhar para o mundo hoje e perceber que tantos falam em nome de Deus e pouquíssimo tem de Deus, nos deixa ainda mais apreensivos quanto a esse discernimento. Nós precisamos de entendimento vindo de Deus, através da sua palavra, para saber o que de fato Ele tem falado aos nossos corações. E aí eu costumo dizer, se você quer ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia. Você vai ouvir a voz de Deus. Quer ouvir um pouco mais alto? Vá para a igreja que você frequenta, que você é membro, e escute essa palavra sendo pregada. Aí você vai escutar a voz de Deus mais ainda. Mas você ainda assim tem algum problema de entender o que Deus está querendo falar com você? Dobre os seus joelhos e ore ao Senhor, para que o seu Espírito Santo abra o seu entendimento e faça você entender o que você leu e o que você ouviu. O poder da intercessão que nós estudamos nessa noite
É também para que a nossa vida cristã seja vivida com produtividade, entendendo a vontade de Deus. E como é que eu vou entender a vontade de Deus se eu não entendo o que eu estou lendo e o que eu estou ouvindo? Eu preciso do auxílio do Espírito Santo. E como eu obtenho o auxílio do Espírito Santo? Em oração. Ele está em nós, aguardando as nossas orações, pedindo que Ele nos mostre claramente o que é dele e o que não é. O que for dele receberemos com muita gratidão, o que não for dele rejeitaremos com toda a pressa. O Senhor, a quem nós adoramos, é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro governador das nossas vidas, a quem nós devemos todas as coisas. Nele está a vida eterna. E como obter a vida eterna? Através da fé no seu nome. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê no seu único filho nunca pereça, mas tenha essa vida eterna. Filhinhos, ele termina, guardai-vos dos ídolos. E o que é um ídolo? É tudo que nós colocamos honra, glória e louvores para aquilo. Você pode fazer isso, é quando a gente devota o nosso coração e todas as nossas forças para aquilo. E você pode fazer isso com pessoas, você pode fazer isso com coisas e com ideias. A idolatria pode ser muito ampla. E se a gente não tiver cuidado, cai nessa idolatria, sim. Mas ele diz, guardai-vos dos ídolos. Guarde a porta do seu coração, para que a idolatria não entre. Não permita que o seu coração dê mais valor a qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. O único que é digno de honra, louvor e exaltação, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está aqui e se chama Jesus Cristo. O soberano, o Senhor das nossas vidas. A Ele adoremos, a Ele louvemos, a Ele invoquemos e glorifiquemos pelos séculos dos séculos. Que esse mesmo Deus nos abençoe e nos guarde.